Vamos à conversa. Nesta revista de imprensa, hoje é nosso convidado João Pedro Azevedo, CEO da Soja de Portugal. Bom dia, bem-vindo. Nos jornais de hoje, quero começar por destacar as palavras do Presidente da Galp. Eu começaria, se calhar, por destacar as palavras do Presidente da Galp e, se calhar, mais importante, destacar o facto. Portanto, os portugueses aquilo que já perceberam é que a partir de janeiro de 2015 vão pagar mais pela gasolina e pelo gasóleo. A Galp é muito clara nas razões que estão por trás deste aumento. Portanto, adiantam basicamente três ordens de razão: orçamento de Estado, a nova taxa de carbono e o aumento da incorporação dos biocombustíveis e do álcool no gasóleo e na gasolina. Da parte do Governo, nas notícias aparece uma negação por parte do Ministro relativamente aos fundamentos deste aumento, mas não explicam muito mais. Portanto, o facto é que os portugueses vão pagar mais. Isto afeta, obviamente, o rendimento disponível. Vai afetar também as empresas, bens transacionáveis e de bens não transacionáveis. A Galp é muito clara na explicação. O Sr. Ministro não é muito claro na justificação que dá para este facto que vai afetar os portugueses. Mas se não fosse por esta via, não iriam de qualquer forma, tendo em conta os objetivos a cumprir por parte de Portugal, dos portugueses ter de pagar mais impostos por outra via que não pelos combustíveis? Eu acho que os portugueses estão habituados, e aquilo que tem acontecido nos últimos anos, de facto temos pago mais impostos e temos de pagar mais impostos. Agora, aquilo que não se percebe, eu pelo menos não percebo muito bem, é a refutação dos argumentos da Galp, que são muito claros, os argumentos há uma refutação dos argumentos, não há depois uma contra-explicação do aumento dos combustíveis. Olhando para outros temas que saltam à vista hoje nos jornais, o relatório da Unicef está destacado em algumas publicações com enfoque nas crianças. Há forma de evitar ou mudar esta tendência grave a que estamos a assistir? Olha, eu acho que este relatório vem pôr a nu aqui um conjunto de questões muito graves e uma realidade muito dura. Portanto, para nós vermos aqui alguns dos números que são apresentados, fala em 560 mil crianças em risco de pobreza e exclusão, fala num terço, uma em cada três crianças encontrava-se em 2011 em risco de pobreza e exclusão, e nas famílias monoparentais, em que a figura parental fica desempregada, o risco de pobreza sobe 90%. Fala ainda também nos casais desempregados, que aumentaram cerca de 688% entre 2010 e 2013. Tudo isto são números duros, para uma realidade que por vezes é silenciosa e que nós temos que ver que é um problema do país muito complicado, porque isto obviamente que afeta a saúde física das crianças, afeta a saúde mental, afeta o rendimento escolar, afeta a autoestima, e eu penso que uma das coisas fundamentais num país democrático e livre é efetivamente nós termos uma igualdade de oportunidades para todos. E, portanto, para nós sairmos de um sistema viciado, porque estas crianças não vão ter as mesmas oportunidades, por exemplo, que os meus filhos têm hoje em dia. E, portanto, é efetivamente um problema que urge tentar resolver. Mas se perguntar a algumas destas famílias, elas não querem dinheiro, elas querem emprego, tendo em conta o contexto do país, os esforços que estamos a fazer para cumprir aquilo com que nos comprometemos com os credores internacionais. Como o empresário acredita, ou como líder de uma empresa, que é possível inverter a tendência relativamente ao emprego e perdermos estas pedras que estão nestas engrenagens e voltarmos a ter algum motor de emprego mais válido? Ora bem, o desemprego é talvez a causa de todo este relatório que nós aqui vemos. O desemprego tem diminuído um pouco nos últimos tempos. Agora há uma questão, é que o desemprego estrutural aumentou e o desemprego não vai voltar a taxas de 5, 6%. O desemprego estrutural neste momento está acima dos 2 dígitos e vai se manter. Portanto, não há qualquer sinal de que as coisas se invertam rapidamente. Por outro lado, também temos que perceber que o emprego, o facto das pessoas terem emprego, além de cumprir uma função económica, também cumpre uma função social, porque ninguém gosta. É importante para as pessoas estarem ocupadas, sentirem-se úteis à sociedade, não é? E, efetivamente, apesar de ser essa a causa de fundo deste retrato, não vejo que seja
possível intervir de uma forma imediata. Agora, é possível intervir diretamente em algumas destas questões da ação social escolar, na questão dos abonos, na questão, por exemplo, do rendimento social de inserção, no Fundo de Garantia de Alimentos. Portanto, há um conjunto de medidas de apoio direto que, efetivamente, é preciso monitorizar o que está a acontecer, tentar identificar os casos mais graves e tomar medidas adequadas. Caso contrário, nós estamos a criar um problema para o futuro muito sério. Olhando também para o futuro e para aquilo que pode ser o futuro do país, sei que quer destacar a ausência de notícias muito concretas nos jornais de hoje. É verdade, eu penso que o que talvez me surpreende pela ausência, embora tenha havido alguma cobertura nos últimos dias, tem a ver com a grande conferência do Biomarine que se vai realizar em Cascais a partir da manhã. Nós estamos a falar do maior encontro internacional na área dos biorrecursos marinhos. Vamos ter em Portugal especialistas, tecnólogos, centros de investigação, empresas, indústria. Nós vamos ter de muitos países que se vão reunir em Cascais para discutir o futuro, caminhos futuros para criar valor nesta área dos biorrecursos. Isto dá resposta ao repto lançado há algum tempo pelo Presidente da República que nos devemos centrar mais no mar e nos recursos que nos propicia? Olha, eu concordo absolutamente com essa afirmação do Presidente da República, mas este setor é um setor que, a nível mundial, já movimenta cerca de 133 mil milhões de euros. Portanto, e não é pelo repto de ninguém, é porque, efetivamente, o empresariado acredita que pode criar valor e tem criado valor e que os caminhos que nós temos pela frente, desde a área na alimentação, e quando falo de alimentação, falo tanto na alimentação animal como na alimentação humana através dos biorrecursos, nas áreas da energia, na área da cosmética, na área da nutracêutica, na área da farmacêutica. Nós temos todo um caminho ainda por explorar e para o qual há muito recurso disponível a nível internacional. E esta convenção pode servir para que se gerem novos negócios em Portugal ou entre Portugal e parceiros internacionais? Eu acho que se vai... eu acho que é certo que vai acontecer. Não sei se é entre Portugal e outros países, porque nós vamos ter muito mais pessoas de fora do que portugueses, portanto, nessa convenção. Agora, nós, da nossa parte, tudo faremos para conseguir perceber o que é que se está a fazer lá fora, a forma como nós podemos aproveitar essas oportunidades e, eventualmente, fazer desde joint ventures, license agreements, e esta área é uma área complexa, em que ninguém é dono de todo o conhecimento. Portanto, é muito importante perceber que, trabalhando em rede, e nós provavelmente estamos em vários sítios ao mesmo tempo, a explorar novos caminhos que não são concorrentes, muitas vezes são complementares. E uma das questões fundamentais na Biomarine será, efetivamente, falarmos para percebermos o que é que todos estamos a fazer e perceber como é que nós podemos colaborar em conjunto para criar valor e para encontrar negócios que no futuro serão certamente extremamente importantes. João Pedro Azevedo, agradeço-lhe a presença neste jornal. Obrigado. Um bom dia. Obrigado, bom dia. Utilizamos algumas